Apenas uma maçã. Fatos iniciais. Um homem que está em completa incompreensão, se sentindo vazio em seu completo silêncio. Ele conversa com uma moça, ele pede para ele fechar os olhos e faz algumas perguntas para ver se ele está bem e o que está passando pela sua cabeça. Ambos compartilham praticamente a mesma dor, o desejo de cometer suicídio. Suspense. De repente sinto medo, um medo antigo, o mesmo que sentia o menino escondido embaixo da escada, esperando castigos. Um medo e um frio que nascem de alguma zona escondida no cérebro. Complicação. Fecho os olhos, somente a memória fala. Porque é certo que as pessoas estão sempre crescendo e se modificando, mas, estando próximos, uma vai adequando o seu crescimento e a sua modificação ao crescimento e a modificação da outra. Mas, estando distantes, uma cresce e se modifica num sentido e a outra no outro, completamente diferente, distraídas que se ficam da necessidade de continuar as mesmas uma para a outra. Conflito. A falta da compreensão. Clímax. Não há sentido. Melhor escapar deixando uma lembrança qualquer. Lenço esquecido numa gaveta. Camisa jogada na cadeira. Uma fotografia. Qualquer coisa que depois de muito tempo a gente possa olhar e sorrir, mesmo sem saber porquê. Melhor do que não sobrar nada e que esse nada seja áspero, como um tempo perdido. Desfecho. Ele vai para a rua e lá encontra uma maçã espatifada contra o cimento, mas não dá muita importância, já que não passava de uma maçã morta. Do espanto. Fatos iniciais. Ela expõe uma opinião de si mesma. Suspense, complicação, conflito. O fato dela não entender as próprias coisas que fala. Clímax. Desfecho. A autora gosta de não entender o que diz, pois sente que a vida não precisa fazer sentido para ser boa. Ela está satisfeita mesmo que não entenda muito. O rato. Fatos iniciais. Um homem que observa um rato. Ele está sozinho e vive sozinho. Apenas ele e o rato. Ele lembra da sua ex-companheira, como a amava e sentia a falta dela. Suspense. O rato se movimentando em meio ao diálogo das pessoas. Complicação. O rato que estava lá, porém ninguém o via ou fingia não ver. Conflito. Lembranças que ele tinha do passado. Clímax. O rato agora em passos hesitantes, a cauda enroscando-se em madeiras. Esfarela devagar um pedaço de pão. O miolo escorre por entre os dedos. Feito água, feito vento, feito todas as coisas que passam e não marcam em nada, em nenhum recanto do corpo físico, além de memória. Desfecho. O rato estava em um restaurante querendo comer as sobras, até que alguém acidentalmente pisa em seu rabo. O animal tenta fugir, mas um grito de uma pessoa o imobiliza. Madrugada. Fatos iniciais. 2 homens que estavam em um bar e após um defender o outro, devido a um mal-entendido, eles começam a desabafar, expondo suas frustrações e os seus relacionamentos fracassados. Suspense. O drama íntimo que os 2 homens estavam vivendo. Complicação. Uma mão estendida, áspera por entre os copos. Era o consolo único que se podia oferecer. O diálogo entre 2 embriagados que só podia oferecer companhia e cerveja um para o outro. Ainda assim, isso era o bastante para eles. Conflito. As frustrações que ambos estavam sentindo em suas vidas. Clímax. Entre protestos de estimas e goles de cerveja, depositavam lentos na mesa os problemas íntimos. O diálogo entre 2 pessoas embriagadas que encontraram algo em comum além da bebida alcoólica. Desfecho. Saíram do bar de braços dados e bêbados, lembrando-se de suas esposas ausentes. Depois de se envergonharem, os homens acordaram em um rio sem um pingo de dignidade. A chave e a porta. Fatos iniciais. A narrativa começa com 2 pessoas falando sobre caracóis, até que uma delas começa a imaginar, pensar em outras coisas surreais que não fazem muito sentido.
Suspense. Encarou o tenso, colocando no olhar o desafio. Eu te vejo mais fundo do que você me vê, porque eu te invento nesse olhar, porque você se torna meu invento. Complicação. O diálogo sobre os caracóis. Conflito, os caracóis. Clímax. Um rosto muito perto do seu, falando de caracóis. Suspirou, num reconhecimento de fraqueza. Se meu olhar não te desvenda, é porque você me vê mais fundo. Mas você não pode ver mais fundo porque o meu fundo está cheio de musgo, porque o meu fundo é verde como um muro antigo. Desfecho. O encontro da chave perdida, mas já era tarde demais. Metais alcalinos. Fatos iniciais. Um professor observando os seus alunos a tentarem completar o exercício e, com o tempo, observou o gato lá de fora. O professor fica tenso ao ver que a menina de olhos azuis pintados olha muito para ele, como se soubesse que ele não sabia como dominar um privilégio. Então ele começa a se desesperar, tentando encontrar fórmulas de aprender. O homem confessa para si mesmo que não sabe como dominar um privilégio, mesmo tendo metais alcalinos. Suspense. Os dois rapazes estenderam os cadernos ao mesmo tempo. E ainda bem, um dos exercícios estava errado. O lítio, o sódio e o potássio são os únicos metais menos densos que a água esclareceu. E o rapaz fez a voz como numa emoção. Olhou com curiosidade. O rapaz tremeu mais ainda. Era o mais vago dos três. Complicação: o professor querer que seus alunos aprendessem sobre metais alcalinos. Conflito. O professor não sabia dominar um privilégio. Clímax. Destaque para o espírito competitivo da menina e a autoconfiança dela. Os olhos azuis pintados da menina de 14 anos. Estava certa sim, quase mulher. A menina olhou vitoriosa sobre dois rapazes, ainda curvados sobre a mesa, em cálculos e testas franzidas. Desfecho. Depois de muita tensão e estresse que o professor passou, ele acabou perdendo a postura, chorando em frente aos seus 3 alunos. Verbo transitivo direto. Fatos iniciais. A narrativa fala do cotidiano de uma professora, Irene, do 2º ano primário. A mulher estava passando por crises existenciais, fazendo perguntas a ela mesma, se questionando por que não podia usar um par de brincos, já que os brincos eram dela, falando que só se sentia mulher se estivesse um pouco arrumada. A sua dúvida constante do que amava, porque se ela amava, se amava algo ou alguém. Até que aparece uma espinha em seu nariz, e essa espinha faz Irene se questionar sobre várias coisas, fazendo com que ela entre em conflito consigo mesma. Suspense. Teria crescido durante a noite? Seria apenas uma espinha? Seria um ferimento inflamado? O surgimento de uma espinha no rosto, que ela não sabia de onde saiu. Complicação. Ela amava ser mulher e afirmava isso. Conflito. Os questionamentos que a mulher tinha sobre ela mesma e sobre a sua vida. Clímax. Recuperada, voltou à pergunta. Que amava? Com fricotes de namorada, fingia não querer responder. Não querer saber. Que amava, didática explicou-se. Amar. Verbo transitivo direto. Que ama? Ama alguma coisa ou alguém. Completou. Analisou-se, voltando à afirmação do início, que era uma mulher e amava. Desfecho. Depois de vários pensamentos em sua cabeça que estavam a tirando do sério e a levando à loucura, ela pensou em uma única palavra, que era uma mulher e amava. Irene repetiu isso várias vezes, até se recompor. Fuga. Fatos iniciais. 2 crianças estavam planejando fugir juntas. O menino sai de casa, todo confiante, e chega até o local de encontro, que ele marcou com a menina. Mas ela não apareceu. Assim, ele começa a se distrair com as coisas que estavam em seu bolso, o peão, 2 biscoitos e uma pedra branca. O menino frustrado vai até a casa da garota
e lá descobre que ela estava em um aniversário. Ele chega na festa atrás dela, a confrontando do motivo de não ter fugido com ele. E ela responde que fugir pode ser todo dia, mas os aniversários são de vez em quando. Suspense. A mulher encarou com desconfiança. Ele parou, o medo se transformando em desafio nos olhos que meio furavam a natureza da mulher. Suspensos, no meio da tarde, mediam-se expectantes. Pensou em correr, depois riu, um sorriso cínico, que aprendera na televisão. Ela não sabia de seu crime, então esperou, até que a mulher abriu a bolsa e estendeu 2 biscoitos. Complicação: a inocência da criança em relação a fugir de casa. Conflito. A garota não aparece no ponto de encontro para fugir. Clímax. Teve vontade de dar um tiro nela, mas estava tão desarmado que só conseguiu perguntar com voz meio irregular. Você não ia fugir comigo? Ia, disse a menina mordendo a cocada. Desfecho. Depois de ficar frustrado e irritado com a menina, ele deixa tudo de lado e pergunta se a aniversariante o deixaria entrar sem um presente. Inventário do irremediável. Fatos iniciais. Depois de presenciar um homicídio, o homem fala sobre o vazio que estava na sala. Pessoas falsas em torno dele. Pessoas que usavam roupas chamativas e fumaças em sua volta. Ele recebe uma mensagem de um sujeito e, ao ler a mensagem, expressa sentimentos de raiva e angústia, pois sabia que se entregava demais e estava sempre disponível para as coisas, mesmo sabendo que aquele indivíduo só estava o usando e iria afundá-lo em tristeza e perdição. Suspense. Examina a cicatriz já antiga. Um simples fio no pulso aperta. Sente as pulsações, o fio da lâmina entre os dedos, a cicatriz, lembrança de uma outra queda. A quase tentativa de suicídio do personagem. Complicação. A solidão do personagem. Conflito. Ele está sempre disponível para aquela pessoa, ainda que soubesse que o homem iria deixá-lo. Clímax. Conta as decepções amorosas do personagem. Não queria. Desde o começo eu não quis. Desde que senti que ia cair e me quebrar inteiro, na queda para depois restar incompleto. Destruído talvez. As mãos desertas, o corpo, laço. Fugir. Eu não buscaria porque conhecia a queda, porque já caíra muitas vezes. Desfecho. A tentativa de suicídio após o companheiro o abandonar. Respostas sobre os personagens de cada texto. Da morte. Como são apresentados os personagens? Não são identificados, mas percebemos que é alguém que nos passa a mensagem. Qual o protagonista? No texto não nos mostra quem é o protagonista, mas na reflexão do conto, imaginamos nós, seres humanos, como o protagonista das nossas próprias vidas. Qual o antagonista? Acredito que essa resposta não seja fixa, e sim que cada um seria capaz de definir o seu antagonista, inclusive a morte. Como são apresentados os personagens no desfecho da obra? Requer alívio das pessoas sobre o pós-morte, afinal quem morreu não sofrerá com mais nada. Há mudanças em relação ao início? Sim, nos primeiros versos o autor cita que com o passar do dia a dia, a dor da perna vai amenizando, mas no último ele fala que não precisamos nos preocupar com quem já se foi, afinal eles não sofrem mais como sofriam antes. Os cavalos brancos de Napoleão. Os cavalos eram mansos e inofensivos. Napoleão era advogado e muito paciente. A esposa Marta era promotora tenaz e capciosa, e o amigo carinhoso, complacente, conciliador. Protagonista, Napoleão. Antagonista, os cavalos. Como são apresentados os personagens no desfecho da obra? Os cavalos tornaram-se agressivos e perigosos.
Napoleão e a esposa continuam as mesmas pessoas. Os cavalos que antes prudentes agiram de forma ríspida. A quem interessar possa. Como são apresentados os personagens? Um personagem oculto chamado Eu. Protagonista, homem. Antagonista, sua mente. Desfecho da obra. Ele estava tentando mudar suas atitudes. Mudanças em relação ao início. A forma de pensar. Corujas. Como são apresentados os personagens? As corujas eram vistas pelos humanos como algo misterioso, perigoso, brutais e agressivas. A mãe foi carinhosa, mas recusava forçar a intimidade por falta de experiência e as crianças acharam que eram brinquedos e não tiveram medos. Protagonista, as corujas. Antagonista, os humanos. Desfecho da obra. As corujas morrem e sujeito oculto, que também é narrador do conto, se assusta com a morte e o mistério que ele tanto procurava desvendar nelas. Há mudanças em relação ao início? Não. A a apresentação dos personagens é apresentado por sentimentos. Protagonista, o próprio autor. Antagonista é a morte. Há mudanças em relação ao início? Não. O ovo. Inicia seu conto falando que a vida não daria um romance por ser pequena e sem graça, entre outras mais características negativas. Protagonista, o personagem. Antagonista, a escuridão que ele via. Há mudanças em relação ao início? Não. O mar mais longe que eu vejo. Apresentação dos personagens. Não se sente saudável, não se reconhece, se sente perdido e morrendo aos poucos. Protagonista, o próprio autor, porque ele fala da vida dele o tempo todo. Antagonista, a miséria. Desfecho da obra. Ele começa a achar que vai morrer afogado nas palavras que o destruíam. Há mudanças em relação ao início? Não. Da solidão. A apresentação dos personagens. A desistência dele por tentar várias vezes conversar sobre algo e não conseguir. Protagonista. O próprio autor por ser um texto psicológico. Antagonista. A solidão. Desfecho da obra. Ele desiste. Há mudanças em relação ao início? Não. O ponto de fuga. A apresentação dos personagens. Um ser aéreo, pensante, confuso. Protagonista. Alguém oculto em terceira pessoa chamado tu. Antagonista. O ponto de fuga. Desfecho da obra. Tinha uma visão melhor de como dar o próximo passo para a fuga. Há mudanças em relação ao início? Sim, aprendeu a investigar o exterior. Paixão segundo o entendimento. A apresentação dos personagens. Solidariamente estranhava seu corpo, muitos anos de infantilidade mental despercebida, dificultando sua vida amorosa e sexual. Protagonista, um homem engenheiro, órfão e rico. Antagonista, sua paixão por masturbação. Desfecho da obra. Ele precisava compartilhar a paixão dele com uma companheira. Há mudanças em relação ao início? Sim, trocou o banheiro onde se divertia sozinho por uma cama com uma mulher. O coração de Alzira. Alzira era uma pessoa de bom coração, mas tinha uma vontade de ser má com seu marido. Protagonista, Alzira. Antagonista, seu marido. Desfecho da obra. Eles estavam brigados, porém ela tenta conversar, mas ele não dá atenção. A mudança em relação ao início, ela desiste de tentar. Do amor. Apresentação dos personagens. Pessoas apaixonadas e tristes lembram de momentos vividos. Protagonistas, nós seres humanos. Antagonista, a morte, a tristeza, o desamor. Desfecho da obra. Reflexão sobre palavras ditas. Há mudanças em relação ao início? Talvez depende de cada pessoa. Domingo. O personagem se apresenta como um fumante, onde gosta de praticar o ato ouvindo o samba no rádio, que o vento trazido do apartamento ao lado, onde pensa distraído. Sua mãe reclama de tanta preguiça.
Protagonista: o rapaz de 18 anos e 1,80 m. Antagonista: os pensamentos e sentimentos negativos que ele adquiria aos domingos. Desfecho da obra: ele continua com a intenção de sempre. A mudança, não. Triângulo amoroso: variação sobre o tema. A menina quieta ninguém quase notava. Não tinha formas, era a mais solitária. A gata veio para ensinar a ser fêmea, delicada. Protagonista: os gatos que eram a companhia dela e ela. Antagonista: os pais, os 4 irmãos. Eles a ignoravam por não saber falar de maneira adulta. Desfecho da obra: o gato morreu, a gata farejou, e a menina cresceu, casou, teve 3 filhos. Há mudanças, sim. Antes ela era sozinha e não sabia coisas de adulto. No fim percebe-se que ela constrói uma família. Fotografia: ela se apresenta como quem estivesse esperando alguém que até então não chega. Perdido no tempo, é magra e fina. Protagonista: a moça que espera por alguém. Antagonista: o cara que ficou tirando onda com ela por ela ter ficado esperando horas. Desfecho da obra: o cara vai embora, mas ela continua lá, presa, sem saber as horas. Há mudanças, sim. Ela muda 1000 vezes de posição. Itinerário: a apresentação dos personagens. Um homem que se vê focado apenas em si, que guarda tudo para ele. Protagonista: o homem. Antagonista: sua mente. Desfecho da obra: ele se parte em 2, um que foge de seus pensamentos e o outro que aceita. Há mudanças, sim, a forma de pensar. Diálogo: a apresentação dos personagens. Ele passa algo que desejava muito, mas não conseguia tomá-lo em braços. Vivia entre certeza e incerteza de encontrar algo ou alguém. Protagonista: alguém que busca certa afinidade com tal coisa ou pessoa. Antagonista: alguma coisa que no começo deu tanta esperança, depois tirou. Desfecho da obra: sem expectativa, receio. Há mudanças, antes encorajado, depois sem esperanças. Meio silêncio: se apresentam em diálogo, tentando puxar conversa com o outro, até que notam algumas semelhanças entre eles. Protagonista: os desconhecidos. Antagonistas: o meio silêncio. Desfecho da obra: com medo do amanhã, da maldição. Há mudanças em relação ao início? Não. Oi, meu nome é André e eu vou falar sobre os personagens do livro O Inventário do Irremediável. Personagens: conto, amor. Letra A. São apresentados personagens de uma empresa, o patrão e seus empregados. Letra B. O patrão é o protagonista. Não tinha sentimentos por seus empregados. Letra C. Os empregados: a secretária, que estava fazendo aniversário, e um operário, que era magro. Letra D. Os personagens são apresentados em uma rotina cotidiana dentro de uma empresa. Há mudanças de comportamento em relação ao operário. Ele ganha coragem e tem uma atitude diferente no final. Conto, amor e desamor. Personagens: letra A. São apresentados dentro de um ônibus lotado, no final de uma tarde. Letra B. A mulher é a protagonista, inquieta. Letra C. Os sentimentos da mulher. Letra D. No fim, ela desce assustada do ônibus, já na parte da noite. Não há mudanças de atitudes. Conto, apenas uma maçã. Personagens: são apresentados um homem e uma mulher em uma casa que possui escadas, e eles dois conversam. B. O homem, fumante. Letra C. A mulher, branca. Letra D. Os personagens conversam. Há uma mudança de atitude da mulher. Ela manda o homem ir embora da casa. Conto, do espanto. Não há apresentação de personagens. Letra B. Está oculto. Letra C. Não é apresentado. Letra D. É apresentado alguém adorando sua vida.
Conto O Rato. Personagens. Letra A. Um homem em um bar que não se alegra de sua vida. Tem um garçom, o segurança e uma mulher. Letra B. O homem, cansado de sua vida. Letra C. A mulher. Letra D. Terminam em uma conversa e o homem indo embora. Conto Madrugada. Personagens. Letra A. Em um bar, homens bêbados. Letra B. São dois homens que haviam se encontrado no bar e ambos se encontram em situações parecidas em suas vidas. Letra C. As atitudes deles próprios, que deixam as pessoas ao seu redor insatisfeitas. Letra D. Eles terminam bêbados. Não há mudanças de atitudes. Conto A Chave e a Porta. É apresentado uma pessoa que possivelmente está dentro de uma casa. Letra B. Um homem observador. Letra C. As coisas que não aconteciam do jeito que ele queria. Letra D. O homem está atento às coisas que acontecem ao seu redor. Não há mudanças de atitudes. Conto Metais Alcalinos. São apresentados um professor e seus alunos. O professor dá aula sobre metais alcalinos. B. O professor. Letra C. Seus alunos, adolescentes. Letra D. O professor continua sua aula. Há mudanças. O professor chora no fim. Conto Verbo transitivo direto. É apresentado uma mulher dentro de sua residência. B. A mulher, que se chama Irene. C. Os próprios medos dela. D. É apresentado Irene, apressada para sair de casa e encontrar uma amiga. Há mudanças de atitude. Conto Fuga. Personagens. É apresentado um menino que tenta fugir de casa e ele pretende fugir junto com a garota. B. O garoto que tem apenas 6 anos de idade. Letra C. A menina queria fugir com ele, mas na hora não apareceu. Letra D. O menino bravo com todos os acontecimentos e principalmente com a menina. Ele termina querendo entrar na festa em que a menina se encontrava. Há mudanças. Ele passou a ter raiva depois das coisas que ele passou. Conto O Inventário do Irremediável. Personagens. Letra A. São apresentados 2 homens. Um deles tem seu cabelo queimado pelo cigarro. A partir daí as coisas mudam. Letra B. Um homem solitário. Letra C. As coisas que não iam nada bem para ele. Letra D. No final ele se encontra sozinho no seu prédio, angustiado pelo que estava acontecendo. Há mudanças. Ele fica mais triste, solitário e angustiado.